Pessoal, a reflexão que gira em torno das bem-aventuranças enquanto aqueles sequiosos de justiça e os perseguidos pela justiça mesmo, vai nos trazer que, segundo aí Kardec nos assevera, pelo Código Penal da Vida Futura, em virtude da lei do progresso que dá a cada qual a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de despojar-se do que tem de mal, conforme esforço e vontade vindos de si mesmo, temos o porvir aberto a todas as criaturas. Deus não vai repudiar, exonerar nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, mas ele deixará a cada qual o mérito da sua própria obra. Por isso que precisa ser um esforço que eu realizo e empenho nesse know-how. Porque Deus deseja que o mérito por aquilo que eu realize promane do meu esforço. Porque caso Deus me entregasse isso pronto, acabaria que eu não precisaria do meu labor, do meu suor. E nesse sentido, seria algo que eu não teria construído pelos movimentos da minha vontade, da minha fé, da minha coragem e daquilo que eu direcionei a partir disso. Por isso que, quando a gente considera que o arrependimento, conquanto seja o passo primeiro para a regeneração, não bastará por si só, porque nós vamos precisar de expiar e reparar. Quando a gente considera esse trio do arrependimento, expiação e reparação, constituirão 3 condições necessárias para borrachar os trachos de uma falta e seus consequenciais. E o arrependimento faz a suavização das dores expiatórias, abrindo via esperança o caminho reabilitatório. Porém, somente a reparação poderá anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Por isso que, quando nós consideramos a questão dos areais para essa subida, que é uma montanha naturalmente, e que somos chamados a fazer esse passo a passo, via gole, vai acontecer que, quando nós pegamos, por exemplo, o significado de faminto, como a revista Formador desse mesmo traz, aquele que é esfomeado tem muita fome, deseja avidamente com ardor. O termo sequioso vai trazer aquele que está ávido de beber, sedento, que tem sede, que está extremamente cobiçoso, ávido, desejoso ou que é. Quando a gente pega, por exemplo, o significado da palavra perseguição, seria percebi, enquanto aí uma perseguição em relação a outrem, intolerância contra algum organismo, grupo ou conjunto social. Já no areal justiça, temos aí o caráter, que é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, o que seria aí o justo. E o moral princípio, em nome do qual o direito deveria ser respeitado. Também uma outra definição seria o reconhecimento do mérito de algo ou de alguém. Quando a gente pega pela visão puramente da teologia, a significação de palavra graça é um auxílio ou favor gratuito ou outorgado por Deus a determinados indivíduos que a ele por si sós não teriam nenhum pessoal direito e que os eleva a uma destinação sobrenatural per si, um benefício ou favor concedido por Deus a um fiel, sem ou com a interferência de um santo, um sobrenatural auxílio que Deus concede aos homens e que os torna capazes de fazer o cumprimento da divina vontade e alcançar a salvação, via esse propósito. Então, a graça de Deus aí é esse dom gratuito,
um imerecido favor que não depende de pessoais méritos. É um auxílio e força divino que salva da morte e do pecado. Quando nós consideramos, gente, esse termo, famintos de justiça e sequiosos, Kardec não fará a referência a essas expressões, a não ser quando faz a recorte disso do Evangelho de Mateus. As atuais causas das aflições são citadas fazendo uma referência geral. E vai dizer daquele que em algum momento da sua existência provocou os circunstanciais que dão origem às vicissitudes que ora ele experimenta. Quando a gente faz um exame mais detalhado, que busca destacar a lógica utilizadas pelo mestre Lyonese e sua didática, nos desdobramentos desses conceitos, teremos aí, bem-aventurados os aflitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e conduz com facilidade relativa a identificação daquela expressão diluída nesse recorte. Então ele vai dizer o conceito de uma justiça que não é parcial nem caprichosa, porque emana do Pai Todo-Poderoso, que é soberanamente bom e justo, e vai mostrar em seguida a culpada consciência, que pranteia a perdida oportunidade, as erradas decisões à frente de questões relacionadas aos morais deveres, o orgulho, a imprevidência, a ambição, que estiveram presentes como marcas da sua personalidade, do seu eu, e se lamenta de ter desperdiçado toda a sua existência e que está sem forças, e o mal que ele houvera praticado por existir dentro dele mesmo, sem remédio, sem penso. E vai dizer aí da culpada consciência que tranquilize porque nada está perdido, pois a divina justiça não é exonerável e nos permite aproveitar as experiências pregressas, as resoluções boas para o porvir, a fim de repararmos o perdido tempo. Então, Deus me permite aproveitar o que eu vivi no pregresso, enquanto coisas positivas, para fazer reparações. E nesse sentido, inclusive as resoluções boas que eu houvera feito para o porvir. Porque é curioso, gente, que quando nós consideramos, por exemplo, o trabalho na leira de Jesus, que nos coloca no setor do nosso propósito de vida, à medida que eu sou fiel a isso, eu estou vencendo a minha principal mazela moral, o meu pacote de mazelas, a partir do mais complicado para mim. E nesse sentido, ao mesmo tempo que eu estou fazendo vitória sobre esses pacotes mazelosos em mim, eu estou internalizando a lição. Porque quanto mais o indivíduo ele vive o seu propósito de vida, mais ele está internalizando para uma próxima reencarnação. Porque acontece que quanto mais eu internalizo a lição do Cristo, mais eu vou conseguir viver isso, enquanto com menos dificuldade, numa próxima existência. E algo que eu já começo a acontecer aqui mesmo. Então, nesse sentido, como o Chico vai dizer que os meus deveres e as minhas responsabilidades estão na pauta e na proporção do meu conhecimento. Então, quando a gente pensa numa morte suave, relativamente tranquila, isso tem a ver com a minha consciência limpa. E que é um areal que precisaremos buscar. Porque num orbe como a Terra, nós somos assediados o tempo inteiro e convidados para mancharmos a nossa consciência, e às vezes subrepticiamente. Como, por exemplo, num processo que houver acontecido, em que uma justiça houvera devido a um acidente que aconteceu há quase 20 anos atrás, devido ao fato da seguradora ter tido algum tipo de complicação em pagar o conserto da outra parte, acabou fazendo essa outra parte entrar com um processo
contra os herdeiros daqueles que estavam naquele carro no momento sinistro e que veio dar causa de réus para esses herdeiros. E no trâmite para vir a fazer as movimentações não enquanto ofensiva, mas defensiva desse aspecto, houvera sido comentado a viabilidade do advogado comentar ali nos autos daqueles processos que não estaria mais advogando junto a esses herdeiros, para que isso fizesse uma morosidade, um gasto de tempo, porque então a outra parte, até procurar novamente esses herdeiros com o advogado respectivo, gastaria um tempo que seria importante e benéfico para esses herdeiros. Então foi comentado ali que não deveria ser feito isso, porque seria desonesto. E se aqueles que estão ali aceitassem uma atitude desonesta, de falar uma coisa que não corresponde à verdade, isso implicaria, consequentemente, em estar fazendo igual a outra parte, enquanto a desonestidade. Porque se nós considerarmos em todas as culturas, em todos os climas, em todas as religiões, em todos os partidos políticos, em todo tipo de grupos populásticos que existam, existem aqueles honestos e existem aqueles corruptos. Até quando a gente considera os ateus, tem os ateus honestos e tem os ateus corruptos. Então, a decisão é o que eu opto, não é onde eu estou, que grupo eu estou interagindo, onde eu nasci, que país eu situo, qual a minha raça, o meu gênero, a minha idade. Isso não importa, o que importa é a opção que eu faço enquanto uma manobra consciencial pelo limpo, pelo nobre. Porque o mundo sempre vai nos convidar a ser desonestos e corruptos. E nas pequenas coisas. Às vezes são detalhes que subrepticiamente nos convidam a ter uma atitude indevida e que se nós não temos uma vigilância, como Jesus nos asseverara, acaba que a gente se deixa levar e às vezes até sem refletir naquilo que estamos fazendo. Por isso que nesse sentido da reflexão e da análise conosco mesmo, de ter tempo para isso, é primordial. Porque é quando eu vou perceber se eu estou tendo algum tipo de decisão de acordo com o materialismo, de acordo com a visão do mundo, desonesta, e enquanto é tempo consertar. Porque é a partir dessa reflexão que eu vou fazer comigo e esse desejo de manter minha consciência serena, eu vou fazendo esses ajustes, porque é essa consciência serena que me garante que eu estou fazendo tudo que eu posso no limite da minha força para auxiliar a outrem. E nesse sentido, quanto mais eu conheço, maior minha responsabilidade, é que vai me dando condição de um mínimo equilíbrio e tranquilidade quando chegar meu momento de partir daqui. Porque não nos enganemos, quando chegar o nosso momento de paz astral, se eu não estiver com a minha consciência quitada perante a lei de causa e efeito, perante mim mesma, eu vou encontrar com os resultados sinistros das minhas obras. E isso vai redundar numa série de perturbações, desequilíbrios e sofrimentos que poderiam ter sido evitados. E, inclusive, há um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que vai dizer para nós que o orgulho e o egoísmo estão no móvel de quase todas as ações, enquanto aí chagas purulentas que nós trazemos enquanto terráqueos, e que se a gente deixa por conta da gente mesmo, é o nosso orgulho que vai falar, é a nossa arrogância, é o nosso egoísmo. Então, eu preciso vencer esse estado de coisa, eu preciso vencer dentro de mim, suplantar a minha luz, a minha renúncia, a minha bondade, o meu perdão,
que são os sentimentos que vão então prevalecendo. Nesse sentido que, quando nós consideramos, por exemplo, a questão da queda de alguém, acaba que é um local de interferir para que outros que estão próximos se voltem contra esse que caiu, mas também se voltem contra si mesmos, entre si. Por isso que quando a gente considera a queda de um indivíduo, isso reverbera nos outros que estão próximos. O contrário é verdadeiro. O testemunho nobre de alguém vai impactar positivamente aquele que está convivendo conosco, que esteja próximo nos observando, e os relacionamentos que ele realiza com outras pessoas. Mostrando aí o tamanho da nossa responsabilidade. Por isso que quando Jesus ele quedou Paulo do cavalo na porta de Damasco, com aquela luz que ele fez chegar em Paulo, ele tirou naquele instante Paulo da ignorância que ele estava, do sofrimento, da arraste, da queda, e fez Paulo despertar. E a partir dali ele pôde fazer a diferença. E é curioso, gente, porque Paulo, ele não tinha uma vida de vícios propriamente dito. Ele era seguidor da lei, letra a letra, pingo a pingo. E é curioso porque ele tinha ali aquele relacionamento com Abigail, que eles viviam castidade nesse relacionamento. E Paulo, ele não se deixava afundar em dependências de qualquer tipo. E as coisas que eles estavam fazendo na direção dos cristãos, enquanto as perseguições tenebrosas que ele realizava, ele acreditava que estava defendendo o bem fazendo isso. Por isso que quando alguém se permite ser instrumento de Jesus na vida do outro, enquanto esse testemunho bonoso, ele acaba que vai ser usado por Jesus pela misericórdia do Cristo mesmo, apesar da nossa imerecimento, insuficiência. Jesus vai usá-lo para quedar alguém de um cavalo na porta de Damasco, enquanto aí alguma situação de ignorância que o outro esteja vivendo e que o nosso testemunho caridoso descerra para o outro e materializa uma proposta elevacional. Então, isso leva a um despertamento do outro, que vai pelo nosso testemunho materializado diante de si, quanto algo positivo elevado, saindo da própria ignorância, conseguindo abordagens melhoradas em relação ao sofrimento que vive, enquanto não parar nisso, superar, sair do arraste, da queda em que esteja, da lama em que tenha se enodoado e enxafurdado. Por isso que essa é uma proposta onde a gente vai então quebrando as atrocidades graçadas da ignorância. E vamos aí trocando esse brilhantismo inútil pela utilidade seguidora do mestre, que é o calor da sua inspiração, plasma nossa nova individualidade. E vai acontecer que a culpada alma deseja com ardor e extremamente estará cobiçosa e ávida por essa justiça, que vai lhe conceder um novo dia de trabalho, enquanto uma nova reencarnação, que é uma oportunidade nova de recomeçar, na qual conduzir-se-á de outra maneira e vai fazer o evitamento dos passos em falso. Por isso que quando a gente fala dessa nossa reencarnação, nós precisamos evitar os passos errados, em falso, levediços, as quedas, e precisamos nos conduzir de uma maneira diferente do que tínhamos feito até aqui, quando a gente desperta, porque enquanto há vida, há tempo de nós fazermos um destino diferente, redefinirmos nossa sorte, nossa destinação. Por isso, gente, que vai acontecer nesse areal que nós vamos dizer para Jesus que
temos fome e temos sede da sua justiça. O requisito primeiro para a bem-aventurança seria aí, então, esse arrependimento que ocorreu. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do perseguimento pela justiça, livre do carnal involuntário, o arrependido e sequioso de justiça e espírito planeja e prepara-se para reencarnar. E ele vai ter como baliza a lembrança dos deslizes próprios perante a lei. Então, quando eu no astral estou arrependida e desejo entrar na Terra de novo, enquanto encarnada, eu tenho essa baliza dos erros que eu cometi. Isso está diante de mim lá. Devido ao grau de culpabilidade que me atormenta o consciencial e me caracteriza como um penitente espírito, eu vou estabelecer para mim mesma um regime de sanções, ao qual eu deverei ser submetida. E aqui, gente, quando a gente fala de regimes sancionais, isso vai trazer, seja o revés de uma fortuna, a perda dos queridos entes, arrimos de uma família, a precoce desencarnação, as enfermidades de nascença, que vão aí ser já acompanhantes do indivíduo quando ele nasce. Entretanto, de outras vezes, esses regimes sancionais podem ser impostos compulsoriamente ao espírito, quando ele se mostrar ignorante ao extremo ou endurecido. Então, eu posso, na percepção dos erros que eu cometi clamorosos, que gritam aos céus, desejar realmente essas sanções e implorar elas, porque costuma acontecer da gente implorar experiências difíceis e desafiadoras. Enquanto esses regimes de sanções, que nós percebemos que são necessários para que a gente aumente a nossa capacidade de acertar e diminua a nossa probabilidade de errar. Por isso que nós vamos implorar as experiências difíceis, e aqui vai incluir todo um areal de experiências que são problemas que nós terráqueos vivemos e que às vezes o indivíduo, ele não só pediu, ele implorou aquele tipo de experiência. Inclusive, quando ele desdobra durante o sono do corpo físico, ele volta a implorar para não curar aquela doença que ele esteja, porque ele sabe que ele precisa dessa experiência para o espírito burilar, despertar, avançar, amadurecer. Por isso que às vezes o indivíduo, ele vai até um tratamento espiritual no centro espírita para curar uma determinada alteração física que ele esteja vivendo, aquela cura não chega e ele acaba às vezes decepcionado por não ter tido a resposta que ele queria. Mas é porque ele não lembra que foi ele que pediu essa doença física. E quando desdobra durante a noite, ele volta a ratificar a manutenção daquela alteração orgânica. Porque percebe a necessidade de viver isso para que o seu espírito vá sendo lapidado. E ele vá conseguindo, a partir desse adoecimento físico, vencer sua mazela, seus maus pendores, suas inclinações ruins. Nesse sentido que, quando a gente considera as tribulações que nós vivemos na Terra, elas vão ser ao mesmo tempo expiações do nosso pregresso, que recebe nelas o castigo merecido, e provas, testes com relação ao futuro, que elas preparam e discerram. Porque vai acontecer, gente, que quando eu estou vivendo uma expiação, isso também funciona à guisa de uma prova. Porque conforme eu lide com a expiação e viva ela, eu estou sendo forjada para um futuro que me aguarda. Então, é uma preparação, é uma lapidação, é uma modelação moral que eu vou recebendo enquanto eu vivo aquela expiação. Por isso que, às vezes, o indivíduo ele pode
no mesmo momento, viver a expiação de uma situação muito difícil do pregresso, que poderia ter sido parcelado, mas ele pediu para ser num gole só. E ao mesmo tempo ele pode viver expiações de outras quedas que ele teve e que junta num mesmo período para ele viver. Naturalmente que se o indivíduo está vivendo expiações diferentes ao mesmo tempo, de erros pregressos, ele está sendo mais testado, mais provado. Significa que se ele der conta de que com resiliência, humildade, viver bem isso, ele está sendo profundamente preparado para um trabalho no porvir. Então, isso vai dizer da maneira como o indivíduo lida com aquilo que ele vive. Por isso que a gente precisa focar em acolher as nossas tribulações, em agradecer pelas nossas dificuldades, porque são livramentos, são bênçãos, são ensanchas benditas. Nesse sentido que, quando é concedido a nós uma existência nova, enquanto aí espíritos arrependidos, nós aqui na Terra, encarnados, permaneceremos vinculados ao assumido compromisso junto à própria justiça. Então, foi com a justiça que nós assumimos um compromisso de, enquanto encarnados na Terra, fazermos melhor, acertarmos nas questões que antes houvéramos errado e que nós nos vinculamos a esse compromisso com a justiça de dessa vez acertar, dar mais de nós, querer mais o nobre, o justo, o caridoso, o arrependimento saudável, enquanto sair das nossas culpas e das sombras que antes houveram prevalecido em nós. Por isso que a justiça, ela possui mecanismos de vigilância, de acompanhamento do nosso processo, a fim de apurar o cumprimento das assumidas obrigações. Então, se eu venho a cair de novo, a justiça, ela apura isso e vai saber que eu, apesar de estar vinculada com a justiça, enquanto compromissos severos e graves assumidos de melhorar, eu caí de novo, eu sobrei. Por isso que Deus, ele vai nos privar do que seria prejudicial para nós, permitindo que nós tragamos conosco apenas o que é necessário e essencial e o que nos basta, que é as nossas instintivas tendências e a voz da consciência. Então, pelas minhas instintivas tendências, eu vou saber do que eu experimentei no pregresso, de queda. E pela voz da consciência, eu serei alertada, eu serei orientada. Eu posso até não acolher o que a consciência me diz, mas ela vai bater na minha porta, vai me orientar, vai me trazer críticas em aspectos que eu preciso refazer aquele caminho que eu fiz, consertar algo, fazer novamente algo que ficou inacabado, feito indevidamente, aprimorar meu processo. Então, a consciência, ela acaba trazendo para nós lapidações, ajustes finos. E isso vai nos permitindo, então, podermos ir otimizando essas manobras da nossa autuação. Porque isso, então, são aí abstrações introspectivas que acontecem com as nossas reflexões interiores e que vão nos permitindo, na pauta que a gente acolhe isso e nos esforçamos para o bem proceder e para resolvermos o que seja necessário, a gente vai conseguindo, então, dar um passo além. Porque a gente não fica apenas em algo que a consciência esteja nos cobrando, a gente vai desejar ir além.
e nesse processo irmos intensificando a nossa luz. Porque a gente sabe que ou a gente intensifica a nossa luz, o nosso proceder nobre, a nossa atitude mental digna, que começa pelo nosso pensamento, passa pelo nosso sentimento, a questão da nossa conduta psíquica, a nossa ação, nosso testemunho, que tem aí passagem por aquilo que nós dizemos, porque então vai se transformar numa orquestra sinfônica, harmonizada, que nós começaremos nobre, continuaremos nobre, terminaremos nobre. Porque o meio não vai justificar o fim, nem vice-versa, ou o início, o meio, nem vice-versa. Eu preciso começar na proposta elevada, continuar nela e terminar nela, ao preço do sacrifício que for. Por isso que quanto mais a gente renuncia, abnega e desapega, com mais tranquilidade a gente vai conseguir essa constância moral, essa solidez espiritual, essa força soberana e essa vontade sublimada. Nesse sentido que nós então, impulsionados pela lei do progresso, que nos obriga a considerar a necessidade própria de evolução, sabemos que não poderemos ser completamente felizes se intimamente algo nos acusa, enquanto uma omissão, um ócio, uma covardia moral, termos deixado de cumprir nossos deveres, seja por ignorância, por fraqueza, negligência. Por isso transportamos em nós mesmos a exata noção daquilo que ainda nos falta ser corrigido, modificado, e nos apresentamos na existência atual na forma das más tendências que dirão daquilo em nós que ainda precisa de modificação e de reforma moral. É sobre essas tendências más que devemos concentrar toda a nossa atenção e cuidado, porque acaba, gente, que nós somos tentados a todo momento, seja por encarnado ou desencarnado. Visto que nós estamos ainda num regime em que as nossas tendências sombrias, os nossos pendores malsãos, eles clamam por reformas morais. Se eu tenho pendores sombrios que clamam por essas morais reformas, significa que eu serei tentada a repetir esses pendores, inclusive instintivamente, porque é algo que eu trago de Evos e Evos. Então, acontecer de, se eu deixar por minha conta, é isso que vai ser transmitido. Nesse sentido que, quando eu me concentro nas modificações que eu preciso realizar em mim e vigio e oro, isso vai, por outro lado, trazer conosco o conjunto das resoluções boas que tomamos no progresso, até chegarmos nesse momento da nossa trajetória evolutiva, e que nos constitui a voz consciencial, que nos adverte do que é bom, do que é mal, daquilo que devemos e o que não devemos realizar, e nos dá força para resistir às tentações más. Por isso que isso vai trazer sobre a lei de Deus inscrita, esculpida na consciência do espírito imortal. Esse espírito imortal, tal qual somos, não podemos fugir da consciência própria. Essa impossibilidade estabelece para o espírito um regime verdadeiro de perseguição pela justiça, porque como eu não posso correr da minha consciência, me esconder dela, me proteger dela, isso vai me levar a perseguir, a correr atrás da justiça, para que eu possa olhar para a minha consciência minimamente equilibrada, minimamente pacificada.
E isso, inclusive, vai dizer de eu não precisar de mecanismos subterfugiosos de autopunição, de autodestruição, de depressões, insatisfações e desarmonias por desejar ser algo que eu não consigo caminhar naquela direção. Então, quando a gente fala, por exemplo, na visão da teologia, a bem-aventurança dos famintos de justiça e sequiosos é a felicidade suprema, só alcançável pelos justos e santos no céu, junto a Deus, que é um estado de bem-estar profundo, uma completa felicidade, a beatitude. E isso vai dizer aí de uma condição ainda cujo atributo permanece inabordável para nós, considerando a teologia pela teologia, mas quando a gente considera a doutrina espírita, a felicidade suprema ela só vai ser alcançada pelo espírito puro. Isso só acontecerá após muito individual esforço, é o final objetivo de todos os espíritos. Mas o espírito pode se poupar de muitos males e desgostos e aflições e alcançar uma tão grande felicidade quanto comporte a sua grosseira existência, se ele pratica a lei de Deus. E aqui, gente, vai dizer de que com a minha vontade aí, que passa pela minha fé, e que isso faz forjar uma vontade. Essa vontade me mune de coragem moral. E eu faço essa subida moral para elevar a minha vibração, eu vou estar ao mesmo tempo me poupando de uma série de infortúnios, porque eu vou encurtando o caminho para essa beatitude, esse estado de pureza do espírito, considerando aí esse local enquanto uma condição que nós alcançaremos um dia, porque essa marcha ela é inexorável, de podermos chegar a ser espíritos perfeitos. Mas enquanto nós estamos aqui nessa grosseira existência, a gente pode viver uma felicidade tão grande quanto esse estado nosso aqui comporte. E é curioso, gente, porque quando a pessoa chega nesse ponto, mesmo encarnado na Terra, ela passa a viver uma felicidade sólida, inabalável. Porque ela chegou nesse ponto de espiritualização do seu ser, que ela já não está mais presa aos liames grosseiros da matéria, mesmo encarnada. Ela pode se movimentar na Terra usando as coisas do mundo imateriais para o bem que ela realiza e não se deixando escravizar pela matéria, sob que circunstância for. Nesse sentido que nós podemos alcançar uma relativa bem-aventurança e nos sentimos felizes toda vez que aprouver a nossa conduta vinda da nossa consciência, que então vai nos asseverar e nos asserenar de que aquele é o caminho. Isso é essa tranquilidade, esse travesseiro, esse descanso, a gente perceber que estamos no caminho com Jesus, como Maria de Magdala, coordenadora do nosso canal, que ali naquela primeira hora cristã, ela teve todas as portas fechadas para ela, inclusive entre os cristãos mesmo ali, enquanto os apóstolos, porque quando ela desejou, depois de ver o Cristo ressurreto, levar essa boa nova para os 7 Evo da época, ela bateu na porta da casa do caminho e pediu ali a Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, que ali juntos iniciava esse trabalho de atendimento ao sofredor de todo porte, ignorante, vicioso, de ficar ali ajudando naquele trabalho que estava sendo realizado ali. E Pedro diz que não poderia aceitá-la devido à vida devassa que ela tivera lá atrás, antes de conhecer Jesus. E ela não se dá por vencida, por esmagada, nem destruída.
ela segue o caminho dela com Jesus, junto aos populares leprosos, que ela começa a visitar diferentes agrupamentos de leprosos, que naquela época ficavam distantes das cidades da época, não só leprosos, mas outros doentes contagiosos, enquanto aí alterações orgânicas que passavam de uma pessoa para outra. Eles eram isolados, porque naquela época não tinha perspectiva de tratamento desses aspectos como tem hoje. Então, os indivíduos que apresentassem alguma doença estranha, que percebiam que passava de um para o outro, eles eram isolados em grupos que ficavam ermos distantes das cidades. E Maria de Magdala, então, começa a fazer atendimento levando penso, pão, água a esses populachos, indo de um para outro grupo e levando a boa nova de Jesus, com o qual ela houvera convivido intimamente, enquanto aí ouvido da sua boca suas preleções e morredoras, suas fábulas, suas parábolas, seus contos e as revelações, as verdades que Jesus derramava na direção de tantos quantos tivesse ouvido de ouvir e olho de ver. E ela, a partir dessa cumplicidade com Jesus, ela pôde levar a sua boa nova, a sua instrução, o seu amor, para tantos quantos necessitassem. E acabou que ela ficou junto a essas comunidades em torno de 30 anos. E quando acontece dela estar próxima de desencarnar, já leprosa, ela faz uma viagem até Éfeso, onde Maria estava com João. E nessa viagem, naturalmente, que a lepra ia piorando, então ela enfrentou infinitas dificuldades. Quando ela chega em Éfeso, ela tomba no chão para desencarnar desfalecida, porque naquela época uma pessoa como ela faria uma viagem dessa a pé, porque ter um cavalo, um burrinho, um jumentinho era para quem tivesse posse. Então ela, para fazer uma viagem de onde ela estava até Éfeso, era mesmo usando os próprios pés. E acabou que mesmo ali desfalecida, esgotada, extenuada, e para vinha viver o descerro, ela estava feliz, porque ela sabia que tinha sido fiel, leal a Jesus. Então acaba, gente, que o espírito, quando ele adentra essa felicidade, o corpo pode estar destruído, que o espírito está feliz. E naquele momento, ela tombada no chão, ela vê Jesus se aproximando e dizendo para ela: Madalena, amaste muito, a porta estreita atravessaste, vem, eu te espero aqui. Então Jesus vem buscá-la e ela, mesmo em meio àquelas lutas com o corpo destroçado, nas agonias derradeiras, ela estava em paz e feliz, realizada. Porque diante da própria consciência, ela se sabia leal ao Mestre. E ela podia, então, ser serenada por essa experiência, que é o que vai fazer tudo valer a pena. Porque acaba, gente, que, em última instância, é a minha paz consciencial que diz de onde eu estou, o que eu experimento. Por isso que Jesus vai dizer de que nada vale ganhar o mundo e vim a perder a minha paz consciencial. E vim a perder a eterna vida, porque eu posso, por meio escuso, ganhar o que é material, mas eu permanecerei internamente desequilibrada, infeliz, porque a minha consciência me acusará. E aí, chegado nesse ponto, quando eu vier demandar o além, mas mesmo antes, enquanto eu estiver encarnada aqui, eu já vou ser acusada pela minha consciência, porque não é o outro que me acusa, é a minha consciência que me acusa, que me cobra, aonde quer que eu esteja, e que vai exigir de mim arrepender corretamente, espiar e reparar. Então,
se eu tenho manchas conscienciais, eu preciso viver as expiações que eu imploro para passar por elas, porque eu quero me livrar das minhas manchas, eu quero me purificar. E nesse sentido que, não só aqui, mas quando eu demando além, eu vou levar essas manchas, se eu não tiver resolvido isso, purificado e me limpado, moralmente. E aí, então, no astral, eu vou precisar fazer esse processo de ir limpando, purificando a minha mente, o meu ser, seja por expiações que eu viva no astral, porque no astral a gente pode passar experiências expiatórias, seja as expiações que eu tiver vivido aqui e tiver dado conta dessas provas expiatórias, porque não basta viver expiação, eu preciso dar conta de viver isso com resiliência, com humildade, pelas expiações que eu passarei no astral. E, novamente, eu precisarei dar conta de viver isso adequadamente. Porque para tudo que a gente é chamado a viver, eu tenho que dar conta de viver corretamente. Eu tenho que conseguir sentir corretamente, eu tenho que conseguir espiar corretamente, eu tenho que dar conta de me arrepender adequadamente. Então, são movimentos que é eu que vou manobrando comigo mesma. Porque o outro pode até querer muito fazer isso por mim, mas só eu posso fazer essas reformas em mim mesma. Nesse sentido que tanto as expiações que a gente vive aqui corretamente, quanto as expiações no astral, que novamente a gente aproveita elas de forma adequada, vai nos ajudando a limpar nossa consciência. Então, quando a gente olha para nós e percebe as manchas que ainda nós temos, a gente implora uma nova encarnação junto àqueles que prejudicamos, com reveses e dificuldades de todo porte, de acordo a atender, no caso, o mapa reencarnacional, direcionado para o nosso caso, que a gente vai pedir determinados tipos de reveses e dificuldades que vão, em sendo bem vividos por nós, nos ajudar a limpar mais a nossa consciência. Nesse sentido que, se a gente considerar pagar apenas com o choro do arrependido as transgressões da lei e que nós perpetramos diante da nossa própria consciência, isso não seria justo. Assim como não seria meritório alcançar um divino perdão sem aprovação da consciência própria. Então, numa nova existência encarnada na Terra, perseguidos quais estamos pela justiça, a consciência que era apenas uma arrependida alma, se consegue atender ao planejamento que ela mesma houvera elaborado, ou que lhe houvera sido imposto antes de renascer, plenamente ressurgirá, quitada junto a si própria. Ela terá cumprido, dessa maneira, as duas fases últimas necessárias ao perdão de Deus, expiar e reparar. Porque a misericórdia de Deus, ela não é cega, ela é infinita. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeito essa justiça mesmo, ele sofrerá os consequenciais dos seus erros, das suas quedas. Por misericórdia infinita, devemos entender que Deus não é inexorável. E, sendo assim, ele sempre deixa viável o caminho para a autorredenção, que é aquilo que eu realizarei a partir das minhas decisões, da minha vontade, do meu querer firme, ardente, de acertar, de auxiliar, de melhorar, de aproveitar as enxanchas para fazer o bem. Por isso que uma das reflexões que a gente tem no fim do dia é se eu aproveitei todas as oportunidades de ser útil que eu tive naquele dia. Se eu cometi alguma falta, se eu me omiti,
Porque quando eu me omito de fazer um bem, é um mal que eu estou realizando. Eu posso até não ter tido uma atitude na direção de um mal pelo mal, mas se eu me omito, seja por fraqueza, por ignorância, por negligência, por vício, por sofrimento, se eu venho a me omitir diante de uma ocasião de fazer o bem e não faço, eu realizei um mal. Então, uma das reflexões que precisa pairar essa perspectiva é se eu estou aproveitando as ensanchas de ser útil. Então, seria sair do brilhantismo falso, que é a inutilidade, e adentrar essa utilidade crística. Nesse sentido que nós temos aí essa proposta que nos convida amorosamente a aproveitarmos as ensanchas, visto que nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos. Não seremos avisados do momento que soará o nosso retorno e o nosso demando para o além para responder perante a nossa consciência, os nossos atos, aquilo que deixamos aqui. E é curioso, gente, porque quando a gente considera que a suportação das contingências da nossa existência será mais resignada e paciente, quando a gente age com vistas a uma felicidade mais sólida e mais durável que nos aguarda. Então, a espiritualidade, como é dito no Livro dos Espíritos, no tópico 943, ela nos ajuda a ser mais resignados, pacientes, mansuetos. Isso nos vai auxiliar muito a aproveitar as ensanchas para fazermos o bem. Porque seja a falta de fé, a ociosidade enquanto seus efeitos danosos, ou a plena satisfação de vontades e apetites, o próprio tédio, isso vai inclusive responder pelos autoextermínios. Porque o indivíduo acaba se desgostando da vida e sendo apoderado por esse estado de vibração sem razoáveis motivos. Mas aquele que exercita suas atividades com útil objetivo e de acordo com naturais aptidões, inclusive no seu propósito de vida, onde ele coloca os talentos que ele tem a serviço de produzir bons frutos, isso ao mesmo tempo vai o ajudando a internalizar as lições elevadas e ao mesmo tempo vai o ajudando a vencer as suas mazelas morais, para esse o trabalho nada tem de árido, de tedioso ou mesmo de sobrecarregante. Pelo contrário, a vida escoa com mais rapidez. Por isso que a espiritualidade ela responde por uma série de benefícios na nossa maneira de lidar com aquilo que vivemos. E nesse sentido que levantarmos a bandeira do espiritualismo é o caminho mais seguro para podermos auxiliar nos despertamentos morais e combatermos o materialismo, porque aqui não é combater uma religião ou um tipo de vida específico ou uma seita partidária. Aqui nós precisamos nos unir para combater o materialismo, porque é o materialismo que é nosso inimigo comum. Nesse sentido que, seja na religião que for e na filosofia que for, na ciência que estiver sendo estudada e aprimorada e aprofundada, o espiritualismo é nosso amigo comum e é o nosso único caminho.
Enquanto aí a proposta que Jesus nos traz de renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. E o materialismo é nosso inimigo comum. Nesse sentido que até mesmo aquilo que o materialismo às vezes tenta nos dizer. Quando, por exemplo, quando Jesus fez o anúncio do Calvário e começou a ensinar que ele padeceria muitas coisas, seria rejeitado pelos escribas, sumos sacerdotes e anciãos, seria morto, mas que ele levantar-se-ia depois de 3 dias, 3 noites. Ele falava abertamente sobre o assunto. Pedro, pela visão materialista, que estava acolhendo aquilo que Jesus falava, começou a repreender Jesus por estar dizendo aquelas coisas. Então Jesus se volta e, olhando para os seus discípulos, repreende a Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, você compreende as coisas dos homens, ou seja, a visão materialista. Então, pela visão espiritualista é que eu consigo olhar as contingências que nós temos aqui, enquanto um orbe de provas e expiações, que tem aí, por exemplo, o interesse pelo lucro ainda predominando em muitas camadas de populaços. Quando a gente considera a própria questão da droga, das injustiças que ainda acontecem, das escravidões, das indústrias armamentícias, pornográficas. Quando a gente considera uma série de aspectos, jogos de apostas e toda uma gama que faz parte dessa corte materialista, a gente vai perceber que é o lucro que está por trás. Então, inclusive, gente, quando a gente considera o uso de combustíveis fósseis, que positivamente sabemos prejudicar o clima global, levar a um aquecimento, com as consequências nefandas que populações mais vulneráveis sofrem com isso, de todo porte, e acaba que continua sendo feito o uso de combustível fóssil pelo interesse do lucro, que é um interesse criminoso, porque é aquele interesse de lucro que enriquece à custa de tirar do outro básico, de tirar do outro a sua saúde, de viciar o outro, de enlouquecer o outro, de desequilibrar alguém. Então, essa é a visão materialista, que não compreende o espiritualismo e que tenta combater ele. Por isso que Jesus vai dizer para nós essa ingência de nós, nessa nossa trajetória aqui, nesse orbe, nos voltarmos para o espiritualismo, nos focarmos no essencial, que é a nossa consciência limpa, quitada com ela mesma, e podendo, então, aproveitar as ensanchas para elevar, para deixar aqui frutos nobres, que é a única coisa que vai ficar na nossa passagem aqui, é o bem que a gente tiver feito. Porque quando soar o nosso momento de ir embora, as manchas conscienciais que eu ainda tiver, eu vou levar, eu vou ter que resolver isso lá, inclusive preparando para reencontrar situações difíceis aqui. Agora, aquilo que eu tiver conseguido limpar da minha consciência, eu faço isso pelo auxílio que eu ofereço ao meu entorno, eu levo isso para lá enquanto paz consciencial, enquanto uma nova encarnação mais suave, num nível um pouco mais elevado, em experiências um pouco mais tranquilas. Então acaba, gente, que o que realmente fica é a plantação nobre que nós realizamos. Por isso que a matéria pela matéria de nada vale, como Jesus dizia. A carne de nada serve, é o espírito que vivifica. Por isso que o espiritualismo é que vai fortalecendo o nosso espírito para vencer a matéria.
E vencer a matéria é nós aprendermos a usar aquilo que é material para as coisas espirituais, para os plantios nobres, que promanam aí de um seguidor de Jesus. E nesse sentido que isso vai trazer para nós essa urgência de irmos rompendo as grades das nossas ignorâncias. Por isso que, quando nós, de fato, adentramos essa trilha, nós vamos procurar defender nossa cooperação com o Mestre, não ofendermos quem quer que seja, mas defendermos o nosso trabalho positivo, mas sem nos tornarmos vítimas dessa defensiva. Quanto mais a gente vive abnegação e renúncia nesses benditos apanágios, de ardorosos sublimes, diamantinos e esplendorosos metais, mais a gente consegue doar enquanto aqui. E assim também no demando do além. Isso vai nos afastando do risco da estátua de sal, olhando para trás. Então, da inutilidade material pelo mundo aplaudida, pela vazada utilidade do Cristo. E então, quando soar meu momento de demandar esse além, que virá para todos nós, que é inexorável o momento do nosso trespasse, nós poderemos doar no limite da nossa força consolos, tanto aos que lá viermos a encontrar, quanto aos que aqui permanecerem. Por isso que essa é a proposta, e nesse sentido que nós também conseguiremos nos analisar melhor. E poderemos, assim, irmos rompendo o nosso orgulho, que é o pai de vícios variados. E o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Por isso que ele está no move como fundo de quase todas as ações. Então a gente tem aí a atitude de Jesus combatendo isso como o obstáculo principal do progresso. Nesse sentido que nós teremos que a caridade verdadeira, ela é simples, indulgente, modesta. Agora, orgulhosa caridade é um contrassenso, porque um neutralizaria o outro. Alguém crê na importância da sua personalidade, na supremacia daquilo que ele possa trazer em termos de qualidade. Ele não vai ter abnegação suficiente para fazer ressaltar em outrem o que seria eclipsamento para ele. Porque se ele vier a ressaltar o mal de alguém, isso o realçaria. E o que o levaria a agir assim seria o orgulho mesmo, que nós precisamos aí combater com todas as nossas forças. Nesse sentido que nós temos aí essa questão do mérito em afrontar a perseguição, contradição, perigo e mesmo sarcasmo simples ao qual nos expomos. E nesse sentido, o mérito vai estar em razão da importância dos resultados das circunstâncias. Porque se eu recuo diante das consequências de uma opinião crítica, isso é fraqueza. E nesse sentido, há uma covardia tão grande quanto se eu estivesse fugindo no momento do combate. Então, por essa covardia moral, se eu não tomo cuidado, eu posso até renegar as verdades eternas, exaradas pelo Mestre. Por isso que Jesus vai dizer que a verdade está acima dos materiais interesses, e aqueles que proclamam essa verdade abertamente, colocando aí em cima do candeeiro e não sob o molde, ele trabalha para o seu porvir e do seu entorno.
E nesse sentido que se eu deixo o medo tomar conta de mim, eu não sou digna de seguir esse caminho elevado. Porque me levaria a perder o benefício da minha fé, porque por egoísmo guardei para mim mesmo. Escondendo isso, com receio de me causar prejuízo nesse mundo. Nesse sentido que quando a gente coloca a verdade acima de qualquer contingência, mesmo que signifique o sacrifício da nossa vida, física ou moralmente falando, isso é um trabalho que nós estamos realizando pelo areal do sublime, do porvir, em que estamos trabalhando para combater o materialismo, fortalecer o espiritualismo, sendo assim, contribuindo para o avanço moral da humanidade, sob a égide de Jesus.